Boa tarde. Boa tarde já, né? Porque... Peitinho aceso. Ah, mas... O meu? Achei que tá falando do meu. Saindo quase 2 da tarde aqui, comendo uma perinha. Tentando comprar o ticket pra dar um rolê. Abrindo. A gente vai comprar o passe diário aqui de Bratislava para ir para 2 lados completamente opostos da cidade. Se der tempo, né? Porque são 2 da tarde já. Vamos tentar comprar então? Esta bosta de aplicativo não aceita os nossos cartões. Coloca o número aqui. Não aparece. Aí a gente tentou vir comprar nessa máquina, só aceita moeda e a gente só tem nota de euro. Ou seja, estamos sem ticket. Tá com flash ali. Ai. Estamos sem ticket para comprar, para ir para os lugares que a gente quer. E a gente vai tentar trocar os euros, acho. Não sei o que o Pietro vai querer fazer. Só entramos no bondinho aqui, sem ticket. Estamos tentando comprar por essa máquina e acho que tem que ter o cartão físico do transporte público aqui. Voltamos aqui, na verdade sem querer. Deu tudo errado os ônibus, mas a gente acabou caindo perto da Igreja Azul, que nós viemos ver ontem e tava escuro já. Bem bonito. Bem diferente também. Tem um jardinzinho que tá bombando de turistas. Eita! Mais vazio que ontem. Não, era domingo, né? Olha aquele cachorrinho. Aqui é o Mercadão, se eu não me engano, mas só abre de sábado. A gente foi no centrinho turístico ali na... aquelas lojinhas de informação turística, mas não venderam pra nós. Indicaram a gente comprar naquelas máquinas que uma delas passa cartão. Vamos ver. Porque as outras só estavam aceitando moedas. E claramente nós não temos o suficiente com nós. Sim, porque o Pietro guardou tudo pra coleção dele. Tentando pagar aqui com o cartão. Não dá pra ler nada com esse sol. Ó. Mas acho rolou, que foi. Hein? Mas você comprou um só, né? Você vai seguir? Por enquanto sim. Tem os preços aqui. Ih, acho que veio, hein? Ó, 4,80. Deixa eu ver. 24 horas. É isso, vamos. Fácil assim? Então tá. A humilhação. Ai, vai, foda-se. A humilhação dos viajantes correr atrás de ônibus. Depois de sermos humilhados, correndo atrás do ônibus, o motorista parou pra gente, chegamos do outro lado da ponte. Aquela ponte que a gente andou ontem da UFO Tower. Então, o que nós viemos fazer aqui? Esse bairro se chama Petržalka. Para quem já assistiu o Eurotrip, provavelmente aquela cena em que eles chegam do trem deve ter sido nesse bairro aqui, porque é bem emblemático, né? Bem icônico esses predinhos que antes eram todos cinzas e agora vocês podem ver que eles têm uma cor bem alternativa, né? Tipo umas pinturas meio simétricas, mas ao mesmo tempo fora do padrão. E esse lugar nasceu como uma vila agrícola, por causa de muitas hortas que tinham aqui. Mas daí foi ocupado pela Alemanha nazista e depois transformado em um campo de trabalho. Tinha até arame farpado em volta. Aí depois da Segunda Guerra voltou para a Tchecoslováquia. E durante o comunismo passou por uma grande transformação. E aí o governo decidiu... Então, o governo decidiu precisar construir moradia rápida e barata. E aí nasceram os panelak, que são esses prédios pré-fabricados de concreto, feitos em massa. Só que hoje eles
são dessa forma aí, né? Cheio de cores, tem formas e padrões geométricos, parecem até pinturas, bem interessante. E cada bloco tem uma fachada diferente, então parece uma galeria de arte ao ar livre mesmo. E outra coisa curiosa é que esse é o bairro mais densamente povoado da Europa Central. Tem mais de 100 mil habitantes só nesse bairro, ou seja, maior do que minha cidade, que tem 75 mil habitantes. Então esse é um lugar meio fora do clichê aqui em Bratislava. Tá calor. Tá calor pra caramba. Mas é interessante vir dar uma olhada, e na verdade a gente aproveitou para passar aqui, mas a ideia é ir visitar alguns bunkers, porque aqui era a linha da cortina de ferro. Nós estamos bem do lado da fronteira com a Áustria, e aí eles revitalizaram vários bunkers durante a União Soviética, a Guerra Fria, para fazer uma linha de defesa contra a OTAN. Então a gente vai lá dar uma olhadinha. Ah, que bom! Finalmente chegamos em Berlim. Andando aqui em Petrosalka ainda. Gravamos esse videozinho imitando o Eurotrip. Quem já assistiu, deixa aí nos comentários. Não ficou bom porque eu não sou um bom ator, né? Mas a ideia era só uma brincadeira mesmo. Mas é bem interessante caminhar por aqui e ver a pintura dos prédios. Tem formas meio irregulares, na verdade, não tem nenhum padrão assim. Tem uns riscos, daí para o risco, daí continua outro. Tem umas janelas que a pintura simula uma varanda, pra fingir que é uma varanda. É? Onde? Sim. Ah, eu vi umas que era tipo uma pintura 3D, assim, eu tirei foto, vou deixar na tela. Ah. Mas tem muitos prédios, é residencial, puramente residencial esse lugar. Não para de passar pessoa também, mas o pessoal vivendo a sua vida tranquilamente. Não parece ter nenhum estigma social aqui. Pegando o segundo ônibus, a gente tá indo pra onde? Uns bunkers? A gente precisa ir de ônibus, que a pé não dava. Acontece que o Google Maps jogou a gente pra um lugar nada a ver. Era a mesma linha, mas... Era essa linha, mas a gente veio parar num bairro nada a ver, nós estamos só. Agora a gente vai ter que voltar a pé. Sei lá quantos minutos vai dar. Hoje tá tudo dando errado, né? Vocês perceberam, o cartão não passava no aplicativo, acordamos tarde, não conseguimos fechar as hospedagens dos próximos lugares, nós estamos muito só. Ciladinha, o ônibus que a gente tava, o último ponto era num lugar, esse lugar, como vocês podem ver. A gente já andou um pouquinho. E para ir para o lugar que a gente precisa, que a gente tava planejando, né, que o ônibus supostamente teria que deixar a gente, tá dando 33 minutos a pé. E pela primeira vez me senti insegura aqui na... Tá de boa, tá sujo, mas se eu fico insegura em lugares mal cuidados, porque parece que, né, mó cena de série criminal. Olha, o lugar perfeito para achar um corpo. Bom, tem um bunker que não é o que eu tinha notado, mas como eu disse, tem uma linha de bunkers aqui. Esse é um deles. BS6, alguma coisa assim. Cuidado de pisar em mim, hein? E aqui tem algumas placas sem tradução. Por exemplo, isso aqui era um ponto em que os caras ficavam com submetralhadoras posicionadas. Parece, né, pela descrição aqui. Uma das coisas que o meu sogro e o meu cunhado falaram bastante antes dessa viagem é cuidado com minas no chão por esses países onde rolou muita guerra, porque, por incrível que pareça, ainda existem bombas, minas no chão que não foram explodidas. Então eu estou me cagando de medo
Eu não sei nem onde eu piso aqui. Lógico que, ó, se eu tô postando esse vídeo, eu não morri explodida. Mas sim, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu estou com medo. Isso aqui é um bunker, eu vim ver. Por onde será que... Nossa, entravam por aqui. Será que tem um buraco? Que louco. Cheiro de, sei lá, tinta. Nem tá pintado. Uma escadinha, umas mesas. Provavelmente colocaram depois, né? Parece uma cabaninha. O Pietro tava fazendo xixi ali. Ali tem a plaquinha, acho que com o nome do bunker. O Pietro falou que isso aqui é um museu a céu aberto, né? Não sei. Será que dá pra entrar? Ai, que medo. Acho que tá fechado. Mas é isso. A gente só tá aqui porque a gente tá no meio do nada e ficava pelo caminho. Naquela plaquinha que eu mostrei, tá falando, né, que é um museu do bunker BS6, que é aquele que eu tava mostrando. Abre de sábado e eu só tô vendo um valor aqui que provavelmente é o valor pra entrar no bunker e isso abre de sábado, pelo que o Pietro viu na tradução. E aqui um memorial em homenagem aos cidadãos que foram executados nos campos de concentração ali de Petržalka, que é o bairro que a gente estava, né? E ainda está, no caso. Sorte que faz tempo, mas falar pra vocês que dá um cagacinho de ter alguma mina terrestre aqui. Mas acho que não tem, não. Se fosse, sei lá, alguns anos depois, tudo bem, mas isso aqui foi na Segunda Guerra, né? Vamos então arriscar, eu quero sair daqui. É. O bunker tá aqui e a gente acabou de perceber que dá pra ver o castelo desse lado. A gente tá do outro lado da ponte, né? Tá bem longe. E estamos andando aqui até onde o Pietro quer ir, que eu não sei onde é. Caminhando aqui em direção ao bunker S8, que é o museu. Olha esse campo surreal. Tem algumas ruínas que são paredes antitanques. Então, como a gente está bem na fronteira com a Áustria, os carinhas lá da Alemanha, que não vou falar o nome, eles estavam tentando se defender aqui, né? No final da guerra, construíram várias barreiras de linhas defensivas. E aí tem... Meu, só imagina os tanques atravessando esses campos e os caras invadindo por aqui. Absurdo. E tem vários bunkers também, ó. Tem um ali que parece meio que simulando um tanque artificial, assim. Provavelmente tinha algum canhão, alguma coisa assim. E tem outras ruínas de linhas defensivas nesse campo, que eu não me atrevo a pisar nele, mas aparentemente é de boa, porque tem até linha de carro ali. Imagino que já limparam essa região, pelo menos eu espero. Cruzando esse campo, olha que absurdo. Tem até algumas ruínas de paredes antitanques e tem vários bunkers. Aqui no campo de visão meu nenhum, mas na verdade tem um ali, ó. Com certeza os caras invadiram por aqui. No caso, eu acho que os aliados, né, para retomar a Bratislava. E tinha ali no bairro que a gente estava um campo de trabalho forçado que era cercado. Então eu só consigo imaginar os malucos atravessando esse campo aqui. E por isso que ele é relativamente fortificado até. Tinha mais ruínas ali. Olha lá o outro bunker. Eu imagino que esse lugar aqui tenha muita história. Quase na fronteira com a Áustria. O bunker que o Pietro queria vir ver. Ai, eu adoro quando tem atração com bandeiras. A gente andou todo esse gramado aqui que o Pietro tá filmando, né? Que aconteceu, sei lá, as coisas da guerra. Aí tem um cemitério aqui. Nossa, cansei de andar tudo isso, hein? Mas não deu meia hora que a gente tava no Maps. A gente cortou o caminho por esse pasto. A gente ia ter que dar toda a volta, mas a gente veio pelo meio. Pietro é louco por bunkers, então ele vai se divertir bastante, que ele já tá lendo as plaquinhas que nem tradução tem. Tem uns turistas aqui, eu fiquei tão feliz porque eu tava morrendo de medo.
E eu nem sei mais onde o Pedro tá. Ali, já tá traduzindo as coisas. Aqui tem algumas plaquinhas em eslovaco falando sobre o bunker e a linha defensiva que foi criada, construída. Tem na verdade uma história até mais antiga ainda, mas contando nessa parte mais recente, foi construída pela Tchecoslováquia entre 1934 e 1938 para proteger contra a Alemanha do Bigodudo. Só que aí a linha defensiva perdeu o sentido, porque rolou o Acordo de Munique, que a Tchecoslováquia perdeu parte dos territórios e esse território estava incluso. Então foi construído para um inimigo que depois acabou sendo engolido por esse inimigo e nem chegou a, pelo que eu estou entendendo, nem chegou a ser utilizado pela Tchecoslováquia, né? Acredito que foi usado pelos próprios bigodudos para tentar segurar a posição no final da guerra. Mas a República Tchecoslováquia, parece que foi criada ali na época, ela tinha uma política orientada pró-bigode. Então, tem até... Nossa, tem muitas coisas aqui, eu vou tentar ler com o tradutor e passar aqui no vídeo, mas não sei se vai ter como não. Já essa plaquinha está falando sobre a construção da cortina de ferro, que começou como um controle de barreiras bem rigoroso, mas acabou evoluindo para uma literal cortina de ferro. Que aí o pessoal construiu cercas, os comunistas construíram cercas, alegando que eram para impedir o avanço de tropas da Europa Ocidental, mas os cidadãos sabiam que era para impedir a emigração, ou seja, o pessoal fugir daqui e escapar para o lado ocidental. Inclusive, quem tentasse escapar tomava tiro, né? Tomava bala, chumbo. E então eu vou pedir para nossa editora anônima colocar a imagem que eu tirei o print aqui da tradução, mas foi construída ali no século, na década de 50 e 60. Parece ter uma tradição aqui que recém-casados vêm visitar e depois vão visitar o cemitério, que ali tem um cemitério da Primeira Guerra Mundial. E aqui algumas plaquinhas sobre a liberação de Bratislava durante a Segunda Guerra. Algumas posições ali. Imagens históricas. Guerra de Trincheiras tem também um textinho falando. E aqui sobre a Batalha de Libertação, que foi os soviéticos que conseguiram retomar a cidade. Aí tinham soldados alemães se defendendo no castelo e eles foram dizimados e depois só sobraram alguns lá no monumento de Slaven, que talvez a gente vá hoje. A última resistência dos bigodudos foi lá. E aí depois construíram essa ponte temporária flutuante, que atualmente é a ponte SNP, alguma coisa assim, que não tenho certeza qual que é. Ali tem outras plaquinhas explicando sobre o bunker, que esse especificamente foi o mais fortificado aqui da Bratislava. E tem um cemitério da Primeira Guerra Mundial bem ao lado aqui. Soldados de vários países foram enterrados aqui. Quando eu tava montando o roteiro, eu tinha lido que era uma ideia vir de bicicleta aqui. Tem até a propagandinha para alugar bike, ó, tem o site aqui. A gente viu aqueles turistas que estão ali em cima, passou outro casal, eles estão todos de bicicleta. Tem esse patinetinho aqui, mas eu acho que é do dono. Eu acho que aquele senhor ali é o dono, ele nem falou com a gente, mas a gente viu ele dando bronca no casal que veio com o cachorro, porque não pode vir com o cachorro aqui, tá claramente explícito nas placas. Nessas plaquinhas aqui, olha que curioso,
quase que exatamente 80 anos atrás estava rolando a batalha pela libertação de Bratislava, que acho que foi foram alguns dias, né, de operação, mas foi decretado, subiu a bandeira soviética ali no castelo no dia 4 de abril de 1945, se eu não me engano. Então a gente está aqui praticamente há 80 anos atrás, estava rolando tudo isso. Naquela plaquinha ali tá contando um pouco da história sobre como começou o bombardeio soviético, e tem até um relato de uma pessoa que viveu isso. É meio chatinho ficar usando o tradutor para ler, poderia ter uma tradução em inglês ali, mas dá pro gasto. O Pietro traduziu a suposta propaganda de bicicleta, é só uma outra propaganda. Esse Nesto aí é coisa de vizinhança. Um bairro que estão construindo. Tem até umas casinhas com esse nome do patrocinador, então não tem nada a ver com a bike, mas faz sentido vir de bike aqui, seria bem legal. Eu achei que a gente tava indo embora do nada, com 1 milhão de plaquinhas. Aqui a Bia tava falando sobre aluguel de bikes. Desde a época alugavam bikes para pedalar nessa região. Aparentemente estão contando algumas histórias do exército. Isso aqui, esse muro aqui, era uma linha antitanque de, sei lá, mais de 100 metros. Impediu o avanço de tanques. E esse lugar inteiro estava forrado de minas terrestres. Espero que esteja limpo já. Aparentemente tem outro bunkerzinho aqui. Esse é o complexo de prédios que as propagandas de bicicleta estavam induzindo a pensar que era de bike, mas na verdade são apartamentos sendo vendidos nesse pequeno complexo residencial. E tava falando pra Bia aqui que é uma loucura, né? Os predinhos crescendo em cima da cortina de ferro aqui. Tipo, literalmente tem um bunker de um lado. Cortina de ferro, porque eu falei em um dos vídeos, porque tinha uma plaquinha lá, que é a linha defensiva que fizeram para os caras não escaparem aqui da parte oriental da Europa. Enfim, eu expliquei alguns takes atrás. Assistam com atenção. Agora a gente vai pegar o ônibus e voltar para a parte histórica de Bratislava. Eu vi um carinha validando, ele enfiou o cartãozinho dele ali, aí eu fiz igual. Voltamos de ônibus, descemos na estação ali em cima, para a cidade, para a parte histórica de Bratislava. A gente precisa comprar mais um imãzinho de bandeira. A gente vai numa lojinha que é tudo €1, né? Vamos ver se existe. E sabe onde eu queria passar? Naquela escadaria de novo. A mais top da cidade. E o que a gente vai fazer agora? A loja que se chama Chip. Souvenir? A gente vai na lojinha de €1 e continuar batendo perna por aqui. É disso que a gente gosta. Não tinha nada de interessante, eu nem mostrei, tinha uns... Bom, era só uns ímãs de mas o resto tudo mais que 2 e 3, a gente veio nessa do lado. Olha! Nossa, olha isso aqui, que legal! Também esqueci de filmar lá dentro, mas eu me senti pressionada porque tinha gente, é bem apertado essas lojinhas. A gente comprou um imã e, que mais? Um chaveirinho. Mas essa foi a mais legal de lojas. Essa foi a souvenir mais legal, não dá pra ler. E a senhorinha... A senhorinha que atendeu muito fofinha, a gente comprou, acho que o imã foi R$1,90 e o chaveiro R$2,90. Pegamos um ônibus e viemos para o Palácio Presidencial. Bratislava é a capital da Eslováquia, né? Por mais que não pareça. É isso. A gente não vai entrar. Tem um jardim atrás ali que a gente vai ver. A gente vai ver o jardim no fundo, mas bem bonitão. Nossa, adoro esses detalhes. 2 soldados. Tem uns soldados ali na porta. Vamos pra trás. Faz o menor sentido, né?
Coreografia. Nossa, eles dão um toquinho no chão que parece que vai quebrar a arma. Agora eles ficam mais 15 minutos sem fazer nada. Bem autista. Da hora. Esquecemos de filmar o jardim, mas aqui do lado do jardim tem a Praça da Liberdade, Freedom Square. Era um jardim parecido com o do castelo, mas mais espaçado. Vou deixar uma foto, aí a foto eu tirei. Esses carrinhos na Europa são muito comuns, os mini carrinhos daquele sticker Guilherme. Pegando o busão para ir no Memorial Slaven. O ônibus deixou a gente quase no topo do morro, a gente teve que andar umas... Tô cansado. Andamos uns 10 minutinhos nessa ruinha. Mas ganhamos todo o morro com o ônibus. É, a gente subiu bastante com o ônibus. A gente tá chegando aqui nesse monumento, que eu já vou mostrar qual é. Aqui tem uma plaquinha, provavelmente o Pedro vai explicar qual é a história desse lugar. O monumento é esse. Tem quase 40 metros e no topo um soldado soviético de quase 11 metros com uma bandeira e pisando numa suástica quebrada. Nossa, eu tô vendo a suástica ali. Simbolizando... Porque esse morrinho aqui que a gente tá em cima, supostamente, de acordo com a plaquinha que eu li, foi a última resistência da turma do Bigodudo durante a... Olha só, datas de 45, será que foram... Aqui é o cemitério do... Mas são os N? Não, morreram quase 6 mil soldados soviéticos para libertar Bratislava. E, se eu não me engano, esse cemitério aqui é em homenagem a eles. 25 anos, que pecado. E para vocês verem as 20 anos. datas, tudo entre março e maio, que foi justamente o período da liberação da cidade. Então a gente está aqui na cidade exatamente 80 anos depois. E ali tá prometendo ter vista, hein, pro castelo. Ali é uma estação de rádio que é uma pirâmide invertida. Fica perto de casa, talvez na hora que a gente descer a gente passe na frente. E aqui para trás tem um parque, Mountain Park, alguma coisa assim, que não vai dar tempo da gente ir porque já está escurecendo, mas também é bem bonito e fica a sugestão aí para quem vier. Olha o sol se pôr já. Bom, e ali, acho que a gente já mostrou, mas tem o soldado pisando na suástica. Vou tentar mostrar ali de trás. Mas foi inaugurado em 1960 esse memorial, construído para honrar os libertadores da cidade. Mas esse local também carrega uma complexidade da memória eslovaca, porque ao mesmo tempo que há gratidão pela libertação dos bigodudos, também tem lembranças amargas da posterior dominação soviética, principalmente depois da repressão da Primavera de Praga em 1968. Ali, acho que dá pra ver melhor agora. Pisando o soldado soviético com a bandeira, bem icônico. Enquanto a gente anda ali para o próximo mirante, eu vou falar o que foi essa Primavera de Praga de 1968. E a Eslováquia fazia parte da Tchecoslováquia, que era a Eslováquia mais República Tcheca, após a Segunda Guerra. E aí, depois que a Alemanha Ocidental, aqui vocês podem ver o cemitério de soldados e alguns civis também. Depois que a Alemanha Ocidental entrou para a OTAN em 1955,
foi feito o Pacto de Varsóvia. Ó. Hoje é 14? É, exatamente há 80 anos essa pessoa faleceu. Não sei se foi exatamente aqui, mas ela foi enterrada aqui. Mas depois que a Alemanha Ocidental entrou na OTAN, em 1955, foi feito o Pacto de Varsóvia em retaliação, quase que imediatamente. E aí... Nossa, tem um painel aqui. E aí, o Pacto de Varsóvia foi uma aliança militar. Foi criada pela União Soviética. Ó, cuidado aí, não pisa aí não. Criada pela União Soviética como resposta, né? E era uma das formas da União Soviética manter os países do leste europeu sobre a sua esfera de influência militar e política. Aí tinha lá a União Soviética, a Polônia, a Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, um deles, Hungria, Bulgária, Romênia e Albânia. Não sabia o que fazer. Então, como os países sofriam bastante repressão, censura, na prática a União Soviética mandava em tudo, né, principalmente após o Pacto de Varsóvia, os países estavam querendo sair, com razão, desse pacto e se libertar das garras soviéticas. Então ocorreram várias revoltas durante esse período, e uma dessas revoltas ficou conhecida como a Primavera de Praga. Teve também uma Revolução Húngara, tiveram várias, né? Olha que belo monumento. E a Primavera de Praga foi um período breve e marcante da Guerra Fria, que aconteceu em 1968, que foi brutalmente interrompida pela invasão soviética. Então a Tchecoslováquia fazia parte do bloco soviético, e daí o cara que se tornou líder do Partido Comunista Tchecoslovaco, ele iniciou uma série de reformas. Tinha um lema, o socialismo com o rosto humano. E aí o cara queria mais liberdade de imprensa, liberdade de expressão, fim da censura, maior liberdade de movimento também, descentralização da economia. Tudo isso ainda dentro do sistema socialista, né, e comunista. Eles não queriam sair do bloco soviético, apenas humanizá-lo. E aí a União Soviética ficou preocupada que essas reformas se espalhassem para outros países e resolveu intervir. Aí, em 20 de agosto de 1968, as tropas da União Soviética e de outros países do leste europeu invadiram a Tchecoslováquia com tanques. É mais pra lá que tá o caso. E aí cerca de 500 mil soldados entraram no país e centenas de civis tchecos e eslovacos foram mortos também. O líder foi preso, forçado a renunciar, e as reformas foram revertidas. Então, depois que essa Primavera de Praga foi esmagada, o país entrou num período conhecido como normalização, onde tudo voltou ao rígido controle soviético. Só que essa invasão abalou a imagem da União Soviética no mundo, criou fissuras dentro da esquerda internacional, e a liberdade de fato só veio em 1989, com a Revolução de Veludo. Terminando uma escadaria gigante. Que não é tão legal quanto aquela. Desde o monumento. Essa não tá no Google, não tá. Como uma escada incrível de nota 5. Mas a gente está descendo agora de volta ao apartamento para trabalhar. Aquela torre de rádio que a gente viu lá de cima, passamos ao lado dela. Bem interessante. Parece o Museu do Louvre ao contrário. A pirâmide da entrada. Não tem nada a ver na verdade, mas é da hora, é interessante. Quase. Vamos ver quanto deu de caminhada. Não consigo ver. 12 quilômetros. Estamos andando bastante. Queimando cervejinhas.